Quantas vezes você se moldou para caber no olhar de outra pessoa? E quantas versões suas foram silenciadas com medo do julgamento do outro, com medo do abandono, com medo da rejeição? Olá, sejam bem-vindos ao Laboratório da Consciência. Aqui a gente vai falar a respeito de temas do cotidiano, onde a gente vai falar não só no olhar da neurociência, a gente fala neuroconsciência, a gente vai falar no olhar do corpo físico, o que acontece com esse cérebro, o que acontece com a vibração desse indivíduo, o que acontece com as emoções e o que acontece com a mente, abordando todos os planos no qual você faz parte. Nesse tema a gente vai falar a respeito da ansiedade social, um tipo de ansiedade que prende a sua alma, que faz com que você não externalize aquilo que é você, não coloque 100% do seu potencial para fora, não coloque a sua melhor versão e não faz com que você se molde constantemente nos aprendizados da vida. Muitas vezes se fixando em pontos de vista de pessoas no qual você sempre quer agradar, você sempre quer ser aceito, no ponto de vista do outro. A ansiedade social, gente, não é timidez, tá? A ansiedade social é algo muito mais profundo, é um estado de alerta intenso onde a pessoa sente dor. Ela sente dor, ela sente angústia, ela sente medo do abandono, ela sente medo da rejeição. Isso vai interferir em relações, não só relações, né, interpessoais, isolando. Às vezes a pessoa entra num certo tipo de isolamento, mas também numa entrevista de emprego ela vai ter dificuldade também, muitas vezes até de comer sozinha, né? Essa relação social de ir num restaurante, comer sozinha, ela se sente desconfortável. Ela se sente desconfortável em se expor em redes sociais, ela se sente desconfortável em se expor em relações interpessoais, em relações simples. Isso por quê? Porque ela fica com um estado de alerta constante. E essa ansiedade, nossa, pensa, quantas vezes aí talvez você não, só de pensar em se expor numa rede social, seu coração não acelera, você não fica, né, nervoso, começa a suar, às vezes o intestino solta, né? E tudo isso tem um aspecto além do físico, um aspecto da consciência, onde o seu corpo ele está respondendo justamente fatores que está na sua consciência, que está querendo colocar para fora aquilo que é você. Mas para que a gente possa entender, desde esses aspectos físicos até os aspectos mais sutis, a gente vai começar pelo cérebro. O que acontece com o cérebro dessa pessoa que tem essa ansiedade social? Às vezes você não chega nesse extremo, né? Mas gera essa ansiedade quando tem que se expor pelo medo de julgamento. O que acontece com o seu cérebro? Vamos começar a falar cérebro, vibração, emoção e mente, para que a gente possa entender tudo e dar alguns exercíciozinhos para que vocês possam liberar esse estado. O cérebro de uma pessoa que tem ansiedade social é um cérebro que está extremamente sensível, né? A gente conhece aí, né, no cérebro, o cérebro tem 3 camadas. A camada do cérebro reptiliano, camada do cérebro límbico e o neocórtex. Nessa pessoa, o cérebro reptiliano e o sistema límbico, ele está extremamente ativo. Essa camada do cérebro reptiliano, ele está relacionado com a sobrevivência, a luta ou fuga, né? Eu tenho que sobreviver, é justamente os batimentos cardíacos, a tensão, né? Então, todo esse processo está ali, nessa camada do cérebro reptiliano. Já do sistema límbico está relacionado com as memórias emocionais, com essas interações sociais. Essas duas camadas estão extremamente sensíveis. E isso também vai fazer com que essa sensibilidade, uma sirenezinha do sistema límbico, no qual a gente chama de amígdala cerebral, ela esteja sempre ativada, porque ela vai detectar perigo. E o perigo para ela é o quê? É o julgamento. Essas pessoas, elas detectam perigo só de pensar que vai ser julgada. Então, às vezes ela vai se expor, às vezes ela tá coisa simples, comer num lugar, ela vai fazer uma entrevista de emprego. Então, pensar que ela vai ser julgada por uma outra pessoa faz com que essa sirenezinha, que é a amígdala cerebral, ela se ligue. O cérebro, ele vai estar, essas duas camadas do cérebro extremamente hiperativas e vai liberar hormônios de estresse no corpo dessa pessoa. Já a camada do cérebro, que é o neocórtex, responsável pelo raciocínio, pelo pensamento, pela linguagem, ele vai estar pouco ativado.
E isso vai fazer com que esse processo seja reativo. A pessoa ela nem pensa. Quando viu, já foi. É aquela questão, Lude, eu gostaria de não sentir isso. Eu gostaria de me expor, de não ficar ansioso quando eu vou falar em público, me expor numa rede social, colocar um celular aqui e falar para o pessoal aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, o meu trabalho. Mas eu tenho muita dificuldade, por quê? Porque todo esse processo no corpo dessa pessoa é extremamente automático. Ou seja, ela não tem controle, ela perdeu o controle desse processo. Por quê? Porque são áreas do cérebro onde vai lutar para a sobrevivência. Todas as vezes que ela se expõe pelo perigo ser associado ao julgamento, essas partes vão ser ativadas de forma extrema e ela vai pensar, eu preciso sobreviver. Ou seja, essa pessoa não está nem vivendo, ela está sobrevivendo nesses aspectos. É automático, é reativo, ela não tem mais o autodeterminismo sobre isso. Por que que esse processo acontece na vida dela? Porque está vinculada a memórias. Memórias de dor, memórias de traumas, memórias de falta de reconhecimento, memórias onde essa pessoa passou um abandono, memórias onde essa pessoa ela sofreu bullying na escola. Então, muitas vezes, por exemplo, pais, cuidado, pais. Às vezes você está ali com seu filho e você está até tentando educar de uma forma, né? Eu estou querendo, eu quero o melhor para o meu filho. Só que você vai lá e coloca o seu filho o tempo inteiro num sistema de comparação. E todas as vezes que você compara o cérebro dessa criança, ou então quando você se compara, o seu cérebro sente dor. Está relacionado justamente com essa região social. Ele sente literalmente dor. Então, esse processo de comparação, às vezes na intenção, eu quero fazer meu filho crescer, na verdade, né? Olha seu primo faz isso e você não faz. Olha sua irmã é assim, você não é. Esse processo de comparação gera dor no cérebro da criança e gera dor no seu cérebro quando você fica se comparando nas redes sociais também. E isso faz com que muitas vezes a criança lá na frente, ela gere uma ansiedade social. Por quê? Porque naquele processo ali, ela se sentiu julgada pelo pai, pela mãe, ou então tá no colégio, né? Os amiguinhos ali do colégio, tem um amiguinho mais popular, e para ganhar essa popularidade, o que que normalmente faz? Ao invés de estimular outra pessoa, né, o ser humano, ele tem muita dificuldade da cooperação. A gente vive num sistema de competição. A gente não sabe o que é cooperar. Cooperar com a ação do outro. É muito raro ver um ser humano que ele cresce, às vezes apagando a sua luz e acendendo a luz do outro. Se apagando um pouquinho para que o outro possa brilhar. Sabendo que o brilho do outro vai interferir também no seu brilho. Os dois vão crescer. Então o ser humano tem muita dificuldade de entender esse processo de cooperação. É estimulado socialmente pelo nosso sistema um processo de competição. Aí você vê aquela criancinha lá na escola, o tempo todo a escola, né? Ó, quem tirou nota melhor? Quem é assim? Dentro de casa já tem esse processo. Sua irmã é assim. Ele vai para a escola e leva todo esse aprendizado. E aí, para ele crescer, para ele se tornar mais importante, mais popular, ele pega e começa o processo de supressão com outras pessoas, com outros seres humanos que aparentemente está mais frágil, porque é aparente. Ali tem um espírito em potência que quer colocar toda essa potência para fora. Tem um nome vibracional que quer existir, porque você veio o quê? Experienciar a matéria. Se você veio experienciar a matéria, você veio materializar o melhor de si nesse bichinho aqui. Só que você se esqueceu. Você está preso numa condição social naquilo que o sistema está te mostrando. Então, dentro desse processo, às vezes essas crianças aí, na tentativa de quê? De se tornar mais importante, tem um processo de supressão com o outro. E esse outro que recebe essa supressão, leva essa ferida para a vida. É uma dor tão grande, gera um trauma. Aquilo dali gera um caroço, onde ele não é processado. Como ele não é processado, a partir daquele momento, vai ter medo, ele vai ficar em estado de alerta. Todas as vezes que ele supor que alguém pode rejeitar, alguém pode julgar.
Alguém pode machucar da mesma forma que um dia ele foi machucado. Então, esse processo do medo, desses pais críticos demais, comparações, faz com que esse cérebro se torne sensível. E essas memórias, esses traumas ficam fragmentados. Então, são fragmentações da própria pessoa que não foram validadas naquele momento. E que a partir de agora, por não terem sido validadas naquele momento, elas começam a ter medo de se expor. Expor gera dor. Se em algum momento eu me expor, eu posso ser machucado novamente. E se fecham sobre isso. E aí sabe o que acontece? Essa é uma questão do cérebro. Agora vamos lá para a frequência. Quando a pessoa ela passa por esse processo, o cérebro fica super sensível, as memórias traumáticas ficam ali gritando: nossa, mas faz tanto tempo, Lude. Nem lembro disso, foi lá na infância. Não importa. Passou, não foi tratado, vai interferir. Formou uma sinapse ali. Gerou uma memória, gerou um trauma. É como se ele tivesse ainda naquele momento. Ele não saiu. Sabe por que não saiu? Olha que legal. O seu cérebro, a diferença entre você e um animal é a sua capacidade de dar significados, ou seja, pensar, ter autodeterminismo. Então, a sua capacidade de pensar antes de agir faz com que você seja diferente de um animal. Você utiliza uma região do seu cérebro chamada neocórtex, que é muito mais desenvolvida nos seres humanos. Lembra que a gente falou das camadinhas? Reptiliano, camada do cérebro reptiliano, cérebro límbico e o neocórtex. O neocórtex ele é mais desenvolvido nos seres humanos. E isso que te diferencia dos animais. É a razão, é a capacidade de raciocinar. Quando você passa um trauma, um processo traumático, e essas duas regiões, cérebro reptiliano e sistema límbico, ficam extremamente sensíveis, em estado de alerta, sobreviva, 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 e o neocórtex fica pouco ativado, você perde a capacidade de pensar antes daquele acontecimento. Por isso que a gente fala que a pessoa fica reativa. Ela, a partir de agora, ela não pensa, nossa, eu estou agindo dessa forma porque eu passei um trauma lá no passado. Não, ela não pensa assim. Nossa, peraí, deixa eu controlar minhas emoções, calma, deixa eu controlar minha respiração para controlar meus batimentos cardíacos. Ela não pensa assim, porque essa parte aí, o neocórtex, ela não está funcionando da maneira mais adequada, ela está mais fraca. As outras duas áreas estão bem mais fortes, mais sensíveis. E por que que isso acontece? Porque no momento do trauma, ela não deu significado para aquela situação. Ela não teve compreensão. Aquela dor gerou um estado de inconsciência. E aquela dor, ela foi instalada lá no subconsciente, onde ela não tem, ela não tem acesso àquilo de forma consciente. E muitas no inconsciente, está mais profundo ainda. Porque a gente tem camadas de profundidade. Então, tem questões que tá tão inconsciente que ela não vem à tona na hora que você quer. Ela vem de forma automática, sem você ter controle sobre isso. Então, aquela informação ficou ali como um caroço não digerido. Aquele momento de comparação do pai lá na infância ficou ali como um caroço não digerido. Então, parte daquela pessoa ainda se encontra ali. O tempo passou, a gente fala, ó, o tempo passou, só que para esse estado, para essa fase da vida, qual fase? De se expor, que a nossa vida tem fases, a fase de se expor, de ser quem é você, de colocar a sua marca no mundo, o seu nome, porque o seu nome é uma vibração. Então, quando você não vibra de acordo com a sua essência, com o que é você, com a sua consciência, por isso que a gente fala neuroconsciência, a sua consciência, você não está colocando o seu nome no mundo, porque a sua marca é a sua vibração. Você não está colocando 100% aquilo que é você, porque você ainda está fragmentado numa situação que ainda não deu significado. E a gente tem que trabalhar aquela situação ali. Para quê? Para desfragmentar aquilo dali. A gente costurar aquela situação que ficou ali, um pedaço. E você retornar a ser inteiro. Então, quando a gente vê, além desses processos, né, do cérebro,
onde a pessoa ela fica super sensível, áreas do cérebro extremamente sensíveis, outras áreas do cérebro pouco utilizadas, que é a razão nesse estado, tá? Da ansiedade social. O que que vai acontecer com a frequência dessa pessoa, com a vibração dessa pessoa? Vai ser uma vibração de medo. Então ela vai ter medo na hora de que ela tem que se expor, na hora que ela tem que deixar a marca dela no mundo por meio da expressão, da fala, da autoexpressão, ela gera medo. O que que o medo vai gerar no campo vibracional dela? Vai gerar uma redução da frequência. E quando reduz a frequência, fecha centros superiores, ou seja, fecha alguns vórtices de energia. Porque você tem vórtice de energia. Ou você não acredita? Ai, Ludmila, eu não acredito nessas coisas, não, de energia. Acredito só na mente, na consciência, na mente, né? Porque a consciência é você como observador. Acredito só na mente, deixa eu te falar. A energia, esse campo de energia humana está sendo estudado desde a década de 30. Nesse campo de energia humana, já observou que existem realmente, hoje na medicina chinesa já se falava há 5.000 anos atrás, né? As linhas energéticas, né? Que é o campo etérico. E nesse campo etérico existem cruzamentos dessas linhas energéticas que formam os vórtices de energia, que são chamados por alguns como chakras. Os menorzinhos são os vórticezinhos de acupuntura. Então, esses chakras maiores, onde são o cruzamento de linhas energéticas, a gente tem 7 chakras maiores, que cruzam essas linhas energéticas justamente nesse campo etérico. E já vem sendo estudado há muito tempo, viu, gente? Pela radiestesia, né? Hoje no Brasil não é tão desenvolvida a radiestesia. É conhecida, está crescendo cada vez mais, mas, por exemplo, lá na Europa já é uma pós-graduação. Eles já têm um conhecimento bastante amplo sobre isso. Consegue se medir isso, consegue se identificar isso. Inclusive, a gente tem um curso, para quem gosta, sobre os processos psicológicos dos chakras, que fala justamente isso. Vou deixar o link aqui embaixo. Justamente sobre isso, esses aspectos psicológicos desses vórtices de energia que, quando não se consegue obter a compreensão, o significado da vida, eles vão estar bloqueados, vão estar fechados. Então, o processo, pensa o seguinte, o tanto que você, como um ser existencial, um ser espiritual passando por uma experiência humana, tem uma complexidade de um campo físico, né, onde a gente vai estar falando ali do cérebro e de áreas do cérebro que vão estar extremamente sensíveis. O campo etérico, onde quando você não dá significado àquela experiência, não é só a questão cerebral, a sua máquina que vai estar hipersensível. A sua mente vai estar fragmentada, fragmentações de si vai estar em locais, né? Você perdeu parte de si, não vai estar com você, está buscando significados. E o seu campo vibracional também não vai ter dado significado, porque os seus vórtices de energia também precisa amadurecer, também precisa ser desbloqueado. E sabe como que é desbloqueado? Com os aprendizados, porque eles também absorvem luz da vida, os aprendizados da vida. Pensa, quando você não consegue absorver a luz, os aprendizados, você vai projetar isso. Onde? Na sua realidade. Como a ansiedade, como as projeções que você faz em pessoas. Tudo isso também está relacionado não só com o cérebro, a mente, mas esse campo de energia humana. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, acessa aí o link do curso, Os Processos Psicológicos dos Chakras. É bem legal, a gente fala de forma, né, nesse campo de energia também de forma científica e fala o processo psicológico de cada chakra, onde você vai ver, vai ouvir e vai falar assim, nossa, então, ó, esse vórtice aqui de energia eu tenho que harmonizar. Como que eu harmonizo? Lá também tem. Um merchan aqui, né, uma propaganda. Mas vamos voltar aqui. Então, o que que acontece? Também tem o fechamento desses vórtices de energia, reduz esses centros superiores. Principalmente qual? O plexo solar, que está relacionado com a autoexpressão, com você colocar o seu potencial para fora, né? Então, está relacionado com a autoconfiança. E também a região do laríngeo. O laríngeo também vai estar relacionado com isso, essa região aqui. Então, esse chakra também vai estar relacionado com a questão da expressão. Fora essa frequência, gente, que vai estar baixa por causa da frequência do medo, também a pessoa vai estar
vivenciando uma outra frequência, que é a frequência da vergonha. Para quem não sabe, a emoção, a frequência de emoção mais baixa é a emoção da vergonha. A emoção da vergonha, ela vibra ali em 20 Hz. Então, é a frequência mais baixa que você pode sentir é a vergonha. Então, essas pessoas com ansiedade social, elas vibram nessa frequência da vergonha. Quando você vibra nessa frequência da vergonha, essa frequência baixa, você manda de forma inconsciente para o seu cérebro, para a sua mente, uma informação. Eu tenho vergonha de existir. Eu não mereço existir. Então imagina isso. Isso se torna um ciclo vicioso muito grande. Onde começou onde? Lá num processo onde ela vivenciou uma situação, onde ela não conseguiu expor, ela achou que aquilo dali foi tão pesado para ela, aquela comparação, aquele bullying, aquilo foi tão pesado que gerou um trauma. Ou seja, o cérebro interpretou que aquela dor foi muito grande, foi acima do que ela conseguiria suportar. Então ela fica fragmentada ali. Partes de si fica naquela situação, procurando dar significados, porque a diferença entre você e um animal é dar significados para a vida. Então, se você passa por uma situação assim, é porque precisa ainda dar significados. É como uma fase que você ainda não passou da vida, onde você não utilizou toda a sua capacidade como ser espiritual. E aí o que acontece? Além dela estar fragmentada, isso vai atingir o cérebro, a mente e o campo etérico, a vibração. Nesse processo vibracional, essa vibração vai cair, os centros superiores vão estar fechados, chakras fechados, e isso vai desregular o corpo, onde com o tempo vai começar a aparecer o que a gente chama de nós psíquicos. O que são nós psíquicos? Energias emocionais condensadas. E energia, quando ela é condensada, quando você fica preso numa energia, seja qualquer uma, gente. Imagina você estar colocando atenção numa energia. O que vai acontecer com essa atenção direta nessa energia? Vai fazer com que essa energia se condense. Energia condensada materializa, ou seja, a matéria é a condensação da luz, é a condensação dessa energia. Então, com o tempo, a pessoa vivenciando isso gera outros processos como esses nós psíquicos, que são o quê? Essas energias condensadas, que vai com o tempo justificar em dores, tensões musculares, problemas digestivos, taquicardia, intestino que solta na hora que tem que falar em público. Aí agora a gente vai falar sobre isso nesse olhar energético. Já percebeu que todas as vezes que você vai falar para uma rede social, falar em público, fazer uma apresentação, o que acontece normalmente? O coração, tum, 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 acelera, né? E o intestino solta. Isso não é à toa. Não é só uma questão cerebral, porque essas áreas do cérebro ficaram sensíveis, estão superativadas e vai fazer com que seu batimento cardíaco acelere. Não. Isso é uma justificativa da máquina. Da forma, além do processo físico, ou seja, além o metafísico, que é a consciência, o que acontece com isso? O coração, quando a gente vê de forma energética, ele está relacionado com o fluxo da vida. É ele que impulsiona o fluxo da vida, é o sangue. O que é o sangue? O sangue é vida. E ele carrega o que no sangue? O seu tipo sanguíneo está relacionado com a programação da sua alma. Não está relacionado só com A, B, A, B, A, B. Não. Ali no seu tipo sanguíneo tem como a gente ver a programação da alma, as capacidades que você tem e as dificuldades que você veio vencer. Então o coração está relacionado com isso, com a vida, com as suas programações, a alma pulsando. Tanto que na medicina chinesa é o quê? Ali é a sede dos sentimentos, é a sede da alma, é o coração. Por quê? Justamente porque é o fluxo. Quando você vai apresentar algo ou se expor, o que você está expondo que a gente falou? O seu nome, a sua vibração mais íntima. Não é só a fala, é o som, a palavra, a sua voz é aquilo que é você, ela vai expressar o que é você, o seu corpo vai expressar o que é você. E não é você aqui, Ludmilla, não é a Ludmilla, mas é a essência Ludmilla.
É a essência que veio experienciar nesse corpo no qual se deu o nome de Ludmilla. Então, quando você vai se posicionar para se expressar, é a sua essência, é aquilo que é você, é o observador pulsando, pá, eu quero colocar para fora, eu quero colocar para fora o meu potencial, eu quero materializar nesse corpo aquilo que eu sou. Só que o que acontece com essas pessoas que têm ansiedade social, ou mesmo que têm ansiedade quando vai se posicionar em frente a uma câmera, pessoas, quando tem que se expressar aquilo que é você, elas se reprimem. A cabeça delas fica o tempo inteiro pensando, o que está julgando? Nossa, o que será que está pensando de mim? Ai, será que está pensando que eu sou isso? Ai, será que está pensando que eu estou falando assim? Ai, será que eu estou me posicionando bem? Ou seja, o observador, a sua essência, está querendo colocar para fora aquilo que é você. Pá! E o tempo inteiro você está o quê? Reprimindo. Ai, eu não posso fazer isso, eu não posso movimentar desse jeito, eu não posso falar dessa forma, eu não posso. O que vão pensar de mim? Então é uma potência sendo colocada para fora, aquilo que é você, e você tentando reprimir aquilo. E isso justifica o coração acelerar, né? Ficar forte. Por quê? Porque ali é a sede da alma. É a alma querendo colocar, expressar aquilo que é você de verdade, não esse corpo. E você aqui, esse corpo tentando reprimir toda uma vibração, a potência daquilo que é você. Isso acontece com a questão do coração, sabia? Agora, quando você for apresentar, procure esvaziar seus pensamentos, tá? Quando você for falar em público, falar aqui, esvazia seus pensamentos. O que minha alma quer falar? E deixa sair aquilo que vem de você. Outra coisa que acontece com pessoas, né, que vai se expor é o intestino solta, né? Nossa senhora, eu fui no banheiro várias vezes, eu não aguentava, né? Me deu dor de barriga, teve que atrasar a apresentação, teve que atrasar a reunião. Por que que isso acontece? O intestino é seu segundo cérebro. Ali se absorve, processa e manda embora situações da sua vida que você não precisa mais. É onde joga a merda para fora. Então eu passei uma situação, eu processei aquela situação, absorvi aquela experiência e joguei para fora aquilo que não serve mais. Esse é o fator energético dessa região. Quando o intestino ele fica assim, é porque inconscientemente ou conscientemente, a pessoa quer o quê? Ela quer passar logo pela experiência. Ela não quer processar, absorver e jogar para fora. Ela quer, eu quero passar logo, eu quero apresentar logo, eu quero falar logo. Ah, eu queria até que pulasse esse dia. Nossa, meu Deus, porque eu não tô aguentando, eu tô ansiosa. Pula logo, chega logo. Isso automaticamente, esse pensamento acelerado, essa vontade de que esteja lá no futuro e não agora, de você vivenciar cada momento, cada experiência, dar significado a cada experiência. Deixa eu colocar o melhor de mim nessa live. O que eu posso falar aqui nessa live? Qual que é a experiência de tudo que eu já aprendi? Ela seja cortada. E isso justifica no seu segundo cérebro, que muitos nutricionistas já colocam como primeiro. Então, o que acontece? Eu quero jogar fora. Eu não quero processar, absorver e jogar a merda. Eu quero que o negócio aconteça logo. E automaticamente, aquilo dali justifica numa diarreia, né? O intestino solto. São esses dois processos que mais acontecem com as pessoas que têm ali a ansiedade, além de pegar os vórtices de energia, plexo solar, que também está relacionado aí com o intestino, e a região do laríngeo, porque é expressão, é onde a pessoa vai se expressar, vai colocar para fora aquilo que é ela. Hoje a gente vê uma sociedade que está julgando, já julga, já dá a sentença, né? Então as pessoas elas já julgam e já dão a sentença ali para a própria pessoa. Isso vem reprimindo cada vez mais o medo de se expressar. Já tratei em consultório muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de colocar um celular e falar ali naquela câmera. E as pessoas têm dificuldade até de se ouvir, elas não gostam de se ouvir. Por que que isso acontece? Porque além dela ter vivenciado um trauma lá no passado, com o pai, com a mãe, ou então com um amiguinho do colégio, processo de comparação, com um professor, não importa, além daquela parte dela estar fragmentada ainda naquela situação, fazendo com que ela reviva essa situação mentalmente,
só de pensar no perigo, o cérebro traz a situação lá de trás e ela revive aquilo como se estivesse vivendo isso hoje. O que acontece com essa pessoa? Aquela pessoa que estava lá atrás, que vivenciou com ela, que foi o agressor, né? Que na verdade não existe vítima e nem agressor, existem grandes instrutores. Se a gente consegue dar um significado, a gente vê que aquela pessoa, ela pode ser um impulsionador, ela pode ter impulsionado a sua história num processo de aprendizado para você amadurecer. Mas aquela pessoa que ela se sentiu agredida por ela, hoje não pode até não estar mais com ela, ou então pode até ter modificado. Nossa, meu pai está totalmente diferente, minha mãe está totalmente diferente. Mas aquela situação ainda continua aqui. Então a gente vê pessoas que muitas vezes nem vive esse julgamento, mas elas, a partir de agora, elas mesmas se auto-julgam o tempo inteiro. Então, quando vai colocar um celular para falar, ou então quando vai rever um próprio vídeo, elas não aguentam nem ouvir a voz, a própria voz. Ela vai pegar a imagem e ela se critica o tempo todo. Ela se autodegrada o tempo todo. Porque a vergonha é um processo de autodegeneração. É um processo de autodegradação. É um processo de automutilação. Você está se mutilando. Se você for observar, você tem vergonha porque o tempo inteiro, quando você olha lá nos seus pensamentos, você vai ver que você se julga o tempo inteiro. Ai, eu estava tão assim. Ai, porque eu falei isso. Nossa, que vergonha. Ai, olha que besteira que eu falei. Então você se machuca. Hoje, talvez aquela pessoa que um dia tenha te machucado não está mais com você. Mas a partir de agora é você, aqui. Ela mora aqui nos seus pensamentos, sem pagar aluguel nenhum. E você faz isso com você a todo momento, a todo momento, todos os dias. O que que a gente te indica, né? O que que eu te indico aqui, como profissional? Primeiro, tratar isso é importante. A gente traz uma técnica aí chamada processamento mental. Sempre falo dessa técnica porque eu trabalho com ela no consultório. É uma técnica, né, do Dr. Diego Araújo. A gente pratica ali no Centro de Excelência da Saúde Humana, que é um local no qual eu trabalho com essa empresa, né? Eu presto serviço ali para essa empresa e é um local magnífico, onde trabalha com tecnologias, técnicas vibracionais. Você pode fazer. E tem formas de você fazer em casa também. Então, tem pequenos movimentos que você pode fazer em casa para que você possa diminuir essa ansiedade social. É onde você vai, pouco a pouco, sabe quando você vai pegar, eu vou treinar, né? Você vai na academia e você pega um peso de 10, depois vai de 20, e pouco a pouco você vai treinando para crescer uma musculatura, mas você sabe que isso vai gerar dor, aquela dorzinha depois do treino, mas é uma dorzinha gostosa de crescimento. Então você pode fazer alguns treinozinhos que pode ser que no momento gere um pouco de dor, pequenininha, mas pouco a pouco você vai treinando o seu cérebro, a sua vibração, a sua mente, mostrando para ela que não vai acontecer nada. Você não vai morrer se você se expor. Você vai aprender que cada um julga por aquilo que tem dentro. E a partir do momento que você começa a trabalhar o seu auto-julgamento, você começa a liberar esses aspectos e vai ver que o outro, na verdade, nunca falou de você. Na verdade, está falando de algum desacordo ou alguma dificuldade que ele tem dentro. Então, o que pode fazer? O que a gente vai passar aqui, nesse primeiro momento, se chama fricção límbica. Você vai fazendo pequenos movimentos. Um deles é, por exemplo, gravar alguma coisa. Você não precisa nem postar na internet. Você pega seu celular e pega o seu celular com a câmera, né, a câmera de trás, não a da frente, não a câmera frontal, para você não ver o seu rosto, porque se você começar a gravar vendo o seu rosto, você vai ficar olhando o tempo inteiro e falando, ai meu Deus, nossa, meu cabelo, ó, nossa, ó minha maquiagem, não. Então não faça isso, tá bom? Então você vai gravar com a câmera de trás, você começar a gravar pequenas coisas e depois você observar os seus vídeos. Grava e observa os seus vídeos. Grava e observa a sua fala. Grava e observa a sua comunicação. E depois que você observar a sua comunicação, observa os pensamentos que você teve sobre você. Então você vai gravar e vai olhar seu vídeo. Automaticamente você vai começar, olha meu cabelo, nossa, olha o jeito que eu tô falando. E começa a observar os pensamentos. Se você puder até escrever, observa ou escreve os pensamentos que você tem sobre você. Depois que você fez isso, leia os pensamentos de julgamento que você teve sobre você. E aí você vai refazer sua história.
Quem um dia falou isso para mim? Quem um dia me machucou dessa forma com essas palavras? Só de você reconhecer isso, o seu cérebro, a sua mente começa a entender: isso não sou eu. Às vezes é o Joãozinho da escola, é meu pai, eu não preciso ser assim. Você começa um processo de dissociar da pessoa que te feriu. Porque a gente falou que você fica ali, o tempo passou, mas às vezes essa pessoa fica na sua cabeça e hoje você não sabe mais o que é você e o que é ela. Ela se tornou você e você está se agredindo. Então faça isso, veja e comece a escrever. Nossa, olha meu cabelo, olha não sei o quê, e leia. E depois revisite sua história. Quem fez isso comigo um dia? Quando você fizer isso, automaticamente, como observador da sua história, quando você se coloca como observador, você já começa a identificar que aquilo não é você. Talvez você esteja repetindo palavras dos seus pais, palavras do seu professor, palavras dos seus amigos, que um dia te falaram algo. E aí vai trazer para a consciência aquilo que está em processo automático. Outra forma é começar a se expor pouco a pouco. Mostrar para o seu cérebro que ninguém vai te machucar. Como assim, Ludmila? Sei lá, imagina você, porque a pessoa quando ela tem ansiedade, né, quando ela tem esse processo extremo, ela não dá conta de falar bom dia. Então, às vezes você começar, né, passar por alguém no seu prédio ali, bom dia. Sentar num ponto de ônibus, ô, bom dia, tudo bem? Que horas são? Entrar num Uber, oi, bom dia, tudo bem? O trabalho do senhor vai bem? E você começar a se expor, puxar pequenas conversas com pessoas desconhecidas. E a partir do momento que você começar a puxar essas pequenas conversas e ver que é tranquilo, ninguém vai te machucar, nunca existiu perigo, o perigo estava aqui na sua mente, que ficava repetindo processos traumáticos lá atrás, você vai educando o seu cérebro. Pouco a pouco isso vai gerando uma resistência e você vai se soltando. Pouco a pouco você vai se soltando. Uma outra forma de trabalhar isso é através da respiração e da meditação. Então você parar um pouco para se ouvir. Respira, respira profundamente. A respiração profunda, ela já trabalha essas áreas do seu cérebro e ativa um nervo importantíssimo que é o nervo vago, ligado ao sistema parasimpático, que já vai trazer calma e relaxamento para o seu corpo. Falando para o seu corpo, calma, não tem perigo nenhum. Então tira um momentozinho do seu dia para respirar. O que eu estou sentindo? O que eu quero? Quais são os meus desejos? E começa a falar para você, eu estou seguro, eu estou bem. Ninguém controla o meu mundo, só eu controlo o meu mundo. Fazendo isso, você vai ver que, pouco a pouco, da mesma forma que isso foi construído dentro de você, outras formas, outros pontos de vistas podem ser construídos dentro de você. Então, não é você esperar o medo ir embora para você começar a se mostrar, mas é você se mostrar mesmo tremendo, pouco a pouco. É o medo no medo. E você vai ver que durante esse processo, você vai começar a colocar a luz que é você para fora, sem ter medo de se mostrar. Lembrando que todo mundo, gente, tem luz e sombra. Luz sem sombra é ilusão de ótica, tá? Então todo mundo tem suas sombras. Você mostrar 100% aquilo que é você, a luz e a sombra. Você ser consciente em mergulhar nas suas sombras, porque isso que a gente está fazendo tem que ter muita coragem. É a capacidade de um ser humano de mergulhar dentro das suas sombras, naquilo que está inconsciente, onde começou, de onde venho, isso sou eu, e depois sair consciente dessas sombras. E a partir do momento que sai consciente dessas sombras, isso é amadurecimento, isso é aprendizado. Você sai com poder, como se você tivesse entrado na fase mais profunda do jogo, enfrentou o chefão e a partir de agora você sai com poder para enfrentar outras fases. A ansiedade social não é fixa. Hoje o Brasil é o segundo país que mais estuda sobre ansiedade, porque realmente essa é uma febre mental que está tomando conta de muitas pessoas.
mesmo porque o processo de julgamento, o processo de crítica, o processo de rejeição, hoje não é só dentro de casa, hoje é na internet, né? Nesse território sem lei. Então as pessoas elas estão vindo muito machucadas, elas têm medo de se mostrar e quer mostrar na internet só a luz de um mundo que não existe, a luz, né, de um local, de uma rede social que não existe. Então ter essa coragem de mostrar a luz e a sombra daquilo que é você é viver em autenticidade, é começar a vibrar naquilo que é o seu nome, a sua assinatura mais íntima, que é a vibração da sua essência. Se você conhece alguém que tem a ansiedade social, e precisa ouvir isso, precisa colocar para fora aquilo que é ela, você olha e reconhece o potencial enorme, gigante daquilo que é aquele ser humano, compartilhe esse vídeo. Nossa intenção é trazer a percepção, o melhor de si, onde cada conteúdo com conhecimento expande a sua mente. E lembrando que uma mente que se expande, o corpo, a vibração, as emoções agradecem. Até a próxima!